Feliz sábado para todos, as pessoas que estão nos assistindo e também as que estão aqui conosco hoje, né? O nosso auditório, vamos dizer assim. Nós estamos felizes por mais uma aula que estamos aqui para começar. Iremos tratar hoje sobre os sinais vocálicos, a continuação, porque na aula passada não ficou não deu para a gente fazer toda a aula dos sinais vocálicos, né, contendo isto, mas nós queremos dar continuidade então agora falando justamente das vogais breves. Nós falamos das vogais longas, queremos falar um pouco das vogais breves. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para nós podermos dar continuidade. Querido Deus, a nossa gratidão a Ti por estarmos reunidos nesta tarde de sábado para mais uma aula sobre a língua hebraica. Vem nos abençoar, vem nos guiar, vem nos orientar, nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. Continuando com a nossa aula, nós queremos falar um pouco sobre as vogais breves e as semibreves. Os sinais vocálicos, como nós já falamos anteriormente, foi idealizado por sábios judeus chamados maçoretas. E esses maçoretas tinham o intuito de pontuar o texto de forma em que o texto ficasse, vamos dizer assim, podendo ser lido, que ele pudesse ser lido pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que instruíam os outros na palavra. E chegou-se um tempo em que as vogais começaram a ter que ser colocadas porque o texto não estava sendo mais conseguindo ser entendido pelas pessoas. E então, nesse momento, foi que surgiu a ideia lá pelo século V até mais ou menos o século X. Não foi, vamos dizer assim, uma coisa que surgiu do dia para a noite e nem que foi completado do dia para a noite. Houve um estudo profundo, foram 3 escolas que abriu-se para começar um estudo profundo sobre como ia pontuar a palavra de forma que pudesse ser lida. E sendo assim, vieram as ideias da vocalização para que o texto pudesse ser lido, já que o hebraico ainda estava como se fosse assim uma língua quase morta, pouco entendida. E então vieram as ideias da vocalização. E nós passamos no estudo passado, na classe passada, nós falamos sobre as vogais longas. E nós queremos dar continuidade falando agora sobre as vogais breves. Claro, as vogais longas, A, E, I, O, U. As vogais breves também, A, E, I, O, U. Tá certo? Mas só que, é claro, o próprio nome já está dizendo tudo. Breve, porque ia soar mais breve do que a longa, que ia soar mais longo. É até uma forma de a gente falar sobre continuismo, né? Mas vamos lá. A primeira vogal breve é chamada de patar. Patar é uma palavra, claro, não vou falar sobre todas, porque minha mente não lembra exatamente de todas no momento. Mas patar vem de uma palavra que significa abrir, né? Patar. Abrir, patuar, abrir, né? Então vem dessa palavra. É um sinal vocálico, como vocês podem ver aqui no quadro, que é um tracinho, né? Embaixo da consoante. Como vocês já puderam ver, a gente já disse no início, a gente ia sempre ter como base o Aleph, né? Para que a gente tenha sempre essa base. Então, o patar embaixo é a letra A. Depois nós temos a letra E breve, que se chama Segol. O seu nome é Segol. Aqui está o nome, tá? E esses 3 pontinhos assim, como se fosse parecido com uva, um cachinho de uva, né? Não parece, né? Um cachinho de uva, mais ou menos. Então ele está aqui abaixo também do Aleph.
A ideia dos maçoretas era pontuar o texto sem mexer no texto, visto o texto ser sagrado. Ellen White fala que a língua hebraica era tida como uma língua sagrada. E havia uma verdadeira reverência com essa língua. Isso está escrito agora na minha mente, depois eu posso colocar no grupo. Na minha mente, se o Espírito não me engana, no livro Fundamentos da Educação Cristã. Ela fala justamente que a língua hebraica era considerada a língua sagrada. E como língua sagrada, havia uma verdadeira, vamos dizer assim, as pessoas não podiam mexer naquilo que era sagrado. Então, por esse fato, eu creio que, de forma inspirada, ela pega justamente a ideia dos maçoretas, que viam como sagrado e que não podiam mexer no texto. Então, não podia simplesmente pegar e, vamos dizer aqui, e colocar o E aqui, inventar uma letra E e colocar, vamos dizer, aqui do lado, afastando o texto, vamos dizer assim. Pegar ali, tá, a gente, por exemplo, se fosse no nosso caso, bola, a gente, com certeza seria escrito só com B e L. E B e L seria bola. Mas aí, de repente, os maçoretas tiveram a ideia de pontuar o texto. Aí inventaram o O, a letra O, como a gente tem. Aí claro, ia ter que afastar o B do L, colocar o O lá no meio, e depois o A depois do L. E para o maçoreta, isso era simplesmente uma coisa errada, porque não podia mexer com o texto. Então vamos dizer assim, criou-se o O, criou-se o A, mas ao invés de afastar o B para colocar o O e depois o L para colocar o A, então simplesmente eles pegaram o O e colocaram embaixo do B, para não mexer no BL. Então, colocaria o O embaixo e o A embaixo do L, que é como está o texto. É por isso que quando a gente lê, às vezes até se atrapalha um pouquinho, porque a vogal geralmente ou está embaixo ou está em cima, mas não está ao lado, separando a palavra, para ser colocado. E separando as letras. Jamais poderá estar dessa forma, porque o texto é considerado sagrado. O texto hebraico é considerado sagrado. Em algum momento, quando nós estivermos falando sobre os sinais, vamos dizer assim, outros sinais maçoréticos, nós vamos ver que, por exemplo, eles inventaram algo parecido com um sinal parecido com a vírgula, não parecido, mas que representasse a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, mas sem mexer em quê? No texto. Não havia aquela ideia, como nós temos hoje, a ideia de colocar a vírgula depois da palavra. Vamos dizer assim, fulano de tal, vírgula, e cicrano, ou fulano de tal, vírgula, cicrano, né? Ponto e vírgula, um ponto final para começar uma... Não. Havia outra forma de, através de um sinal, indicar que ali era uma vírgula, ou ali era um ponto e vírgula. Né? Então, esse aí nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula nós iremos ver esse ponto e depois iremos falar de um assunto que eu estava conversando com um irmão ainda há pouco sobre isso. Nós queremos dar na próxima aula uma aula bem interessante, porque nós queremos ver dentro do texto, para que vocês possam entender alguns pontos interessantes do texto e mostrados no texto no original. E ele perguntou assim, qual texto? Eu disse, vamos analisar um pouquinho o capítulo 10 do livro de Atos. Ali quando fala de um lençol descendo, e Pedro conversa com Deus, e o anjo fala para ele, mata e come. E aí Pedro expressa-se dizendo, mas Senhor, eu não vou fazer isso porque nunca comi nada
comum e imundo. E aí o anjo diz para ele, não considere imundo aquilo que Deus purificou. E aí vem várias formas teológicas de ver o texto, mas espera aí, como é que é isso? Ele estava dizendo que ele comesse a comida imunda, que matasse e comesse aquilo que era imundo. O que o texto estava dizendo? E então, na próxima aula, nós iremos trazer justamente a nossa aula vai ser bem especial, porque nós vamos especificar exatamente esses pontos do texto de Atos, capítulo 10. Isso é claro, na próxima semana. Continuando onde nós estamos aqui com o segol, embaixo do Aleph, a vogal colocada embaixo. Então, temos o patá, que representa a letra A, temos o segol, que representa a letra E. É como se nós pegássemos, vamos dizer assim, uma palavra, né? Fazendo só a análise da vogal longa e a vogal breve. Como se nós pegássemos a palavra mexer, né? Nós vemos que ali existem dois E's, duas vogais E, mexer. Mas nós sabemos que há uma sílaba tônica, não é? Então, o primeiro E seria, no hebraico, se nós fôssemos colocar essa palavra como uma palavra hebraica, o primeiro E da palavra mexer seria o segol. E o segundo E, que é o E que dá, vamos dizer assim, a tonicidade maior, que mexer, falar, claro que na nossa língua a ajuda é o R, né? Por causa do R que tem em mexer, nós sabemos que o E ali é tônico. Mas no hebraico não seria exatamente assim, entendeu? Seria através desse E. Seria o E primeiro de me, seria esse E aqui, o segol. E o segundo E seria o tsere, a vogal longa, o E longo. Tá certo? Para a gente ter uma ideia mais ou menos disso aí. O outro próximo sinal, nós temos aqui o hirek-katon, que é a letra I, ou seja, a vogal I. É esse pontinho aqui, ó, embaixo do Aleph. Esse pontinho embaixo do Aleph é a letra E, a vogal I. Só que é o I breve. Nós estamos tratando do breve. Agora, nós encontramos um sinal que tem confundido bastante aqueles que leem o texto. É o kametz hatuf ou kametz katon. Hatuf quer dizer rápido. E katon, pequeno. Entendeu? Katon, pequeno. Hatuf, rápido. Então, seria mais ou menos uma letra mais com um som diferenciado. E aqui nós encontramos o kametz hatuf, que é a letra O na vocalização nos sinais breves. Agora tem um detalhe muito interessante que nós precisamos entender, é que existe o kametz gadol, que é a primeira vogal longa, e o kametz hatuf, que é a penúltima vogal breve. Só que o interessante é que os sinais são o mesmo, mas o kametz gadol representa a vogal A e o kametz hatuf representa a vogal O. Tá interessante? Como você vai pegar um texto, eu vou mandar para o grupo um texto para ver se vocês identificam. Mas existem meios de identificar a diferença entre o kametz gadol e o kametz hatuf. Mas isso tem sido tão complicado em alguns ciclos rabínicos, é tão complicado identificar que a maioria dos judeus ortodoxos preferem falar o kametz como sendo a letra O. Ele também é a letra A, mas eles preferem fazer isso. Então, por exemplo, numa palavra como Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, eles pegam essas partes que tem a Baruch, Ba, a letra está escrita com kametz gadol.
Atá está escrito com Kametz Gadol também. Baruch, bendito, Atá, és tu, Senhor nosso Deus. Baruch Atá, Adonai. Adonai, escrito com um A diferenciado. Mas o interessante é que o ortodoxo, ele diz essas mesmas palavras dessa forma. Borur, Otó, Odonoi. Ele substitui o Kametz pelo Kametz Hatuf. Então, em vez de ele dizer Baruch Atá Adonai, que seria com certeza a leitura correta, para diferenciar, talvez assim, não sei, eu acho que é para diferenciar dos menos ortodoxos, ou para dizer assim, eu sou um ortodoxo, então eles falam dessa forma. Então, Baru vira Boru, Atá vira Otó, Adonai vira Odonoi. Não é interessante? Poderia ser por causa da questão do Kametz Gadol e Kametz Hatuf ser a mesma letra e para não errar o estilo, eles digam dessa forma? Bom, algo a se pensar. Vamos então, deixa eu ver aqui, eu acho que ficou mais para lá. Vamos ver aqui. Dá licença, por favor. Acho que ficou no final. Tá aqui. Não ficou. Não ficou mesmo. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Deixa um toque no meio da tela. Aqui depois eu vou mandar para vocês. Ficou faltando a letra U, que seria o kibbutz. A letra U, ele ia ficar embaixo aqui também, e seria 3 pontinhos, tá? 3 pontinhos, assim como se fosse descendo uma escada. 3 pontinhos, tá? Mas eu vou mandar para o grupo, aí vocês vão ter uma ideia do que é o U na língua, nos sinais vocálicos breves. Dentro desse conceito, eu queria falar um pouquinho também sobre o patar furtivo. Bom, patar, você já sabe que é essa letrinha aqui. Quando nós falamos do patar furtivo, é essa letrinha aqui, só que o que acontece é o seguinte, na hora que a pessoa fala ela, ao invés de falar ela junto, fazendo uma sílaba, formando uma sílaba com a outra letra, com a consoante, ela passa à frente, por isso chama patar furtivo, ela passa à frente do som. E ao invés de fazer a sílaba, não, ela vira a sílaba. Mas fica mais fácil da gente entender. É o vogal patar, ao figurar como a última parte de uma palavra, sob as consoantes guturais. A língua hebraica, o alfabeto hebraico, ele é dividido, e eu vou mandar essa divisão, essa classificação para vocês no grupo, porque fica mais fácil você vendo. Existe a classificação das letras, assim como a nossa também, o som quando sai do palato, e etc. Então tem as guturais, tem as palatais, tem as linguais, e etc. Então o hebraico, ele tem as suas consoantes guturais. As guturais são a letra Aleph, que é aquela que a gente já vê lá formando lá, que a gente coloca as vogais embaixo. O Aleph. Temos o Ain, o Het e o Re. Quando esse patar está embaixo de uma dessas 3 consoantes, nós chamamos ele de patar furtivo, porque ele termina tomando a vez da consoante e soando antes dela.
nós vamos dar um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui a palavra chomeia. A palavra chomeia finaliza com um aine. E se você reparar, nós temos 3 vogais nessa palavra. A primeira vogal está aqui, em cima. O pontinho em cima do shin. Ela tem 2 pontinhos, tá? Mas, quando nós vimos as consoantes lá atrás, nós vimos que quando chega na letra shin, ela pode colocar esse pontinho na última travezinha dela, né? Nessa aqui. Ou na primeira. Quando ela tiver 2 pontinhos, como é esse caso aqui, faz parte do shin ou do sim, mas o outro será a vogal O. Nesse caso aqui nós temos o primeiro, que é o pontinho diacrítico, que indica que aí não é um sim, mas é um shin, ou seja, não tem som de S, tem som de SH. Esse SH é como se fosse o CH na palavra chá, o X na palavra xadrez. Tem esse som de CH, chá, xadrez, xícara, tá certo? Mas esse segundo pontinho aqui é um rolling, ou seja, aí é uma sílaba, show, né? A outra sílaba seguinte é M, men e utsere, a vogal E, longa, tá? Então aqui nós temos cho, me e temos o A, o patá furtivo. Então dizemos chomeia, dessa forma aqui. E não colocando o A na frente, mas o A vai antes do ponto. Antes do ponto. A palavra chomeia significa ouvinte ou aquele que obedece. Quem ouve a palavra do Senhor e a obedece é um chomeia. Certo? Ouvindo e obedecendo. Chomeia é alguém que ouve a palavra de Deus e a cumpre. Tá certo? O outro exemplo, nós podemos ver aqui novamente o patá furtivo. O patá furtivo aqui na palavra gavoa. A palavra gavoa significa alto, elevado. A palavra gavoa significa alto, elevado. E veja, perceba, como eu coloquei aqui, se lê gavoa e não gavorra, tá certo? Se lê gavoa e não gavorra, é nesse sentido que o patá é furtivo. Ele vai à frente da consoante e não acompanha ela. Se ela acompanhasse ela, essa palavra não seria gavoa, mas seria gavorra, tá certo? Mas como ela passa à frente, o nome se torna gavoa. E por que esse ré com esse pontinho no meio? Por que esse pontinho no meio? Esse pontinho chama-se mapique. E ele faz com que a consoante ré tenha valor vocálico. Porque geralmente quando a consoante ré, esta consoante aqui, que também é gutural, aparece no final de uma palavra como está aparecendo aqui, ela perde o seu valor consonantal. Ficaria mais ou menos como se fosse o nosso R na palavra falar. Nós dizemos falar, mas o certo seria falar. Não é isso? Mexer, fazer. Mas nós não dizemos dessa forma. Nós dizemos fazer como se depois do E não tivesse o R e o E fosse acentuado, vamos dizer, um circunflexo. Fazer, vender e não vender. Então o que é que acontece? Acontece a mesma coisa com o Ré. Quando ele aparece no final de uma palavra, ele perde o seu valor vocálico. Ele só recupera esse valor vocálico quando ele está dessa forma aqui, pontuada com esse pontinho no meio.
dele. Aí ele ganha novamente. Então a palavra não fica, por exemplo, gavoa, mas fica gavoar. O R ganha o re ganha novamente a sua sonorização, que é de um R bem maleável. Como se nós tivéssemos, né? Às vezes a gente, quando respira fundo, né? E volta da respiração e faz... Então, esse bem leve é o som do re no final de uma palavra, quando ele está com esse pontinho, mapique dentro dele. Então a palavra se lê gavoar e não gavorra, porque o patá passou na frente dele. Por isso chama furtivo, né? Passa ali na frente do som, né? Uma outra palavra está aqui que eu quero mostrar também. Uma outra palavra é aqui, quando o patá furtivo está na letra het. Essa palavra aqui é muito conhecida, nossa, ruach. Ruach é espírito. Uma coisa muito interessante no hebraico, que às vezes a gente não tem na nossa língua, por exemplo, quando nós dizemos Espírito Santo, geralmente para indicar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, nós colocamos o E maiúsculo. Na nossa língua, na nossa gramática, na nossa forma de ensinamento, quando nós indicamos o Espírito, nós indicamos com a letra maiúscula. Se você pega a Bíblia, toda vida que você vai lendo e encontra a palavra Espírito e ele está em letra maiúscula, você imediatamente já sabe que é uma designação de quê? Do Espírito Santo. Mas também tem Espírito com a letra minúscula, né? E aí, quando nós colocamos com a letra minúscula, é o espírito comum, que pode ser, quem sabe, na nossa ideia grega, pode ser que veio veio através da ideia grega, da cultura grega, do grego clássico, pode ser uma coisa assim, como que, vamos dizer assim, um fantasma. Quando falamos de um espírito referindo-se aos demônios da horda satânica, nós colocamos sempre o espírito em letra minúscula. Assim também como a palavra Deus, quando nós falamos de Deus, geralmente nós dizemos, o Deus do céu é o Deus com a letra D maiúscula. E os deuses pagãos nós representamos com a letra D minúscula. Detalhe, gente, isso é uma questão, não sei se eu posso dizer filosófica, sei lá, epistemológica, teológica, não sei, mas é uma questão ocidental. Por quê? Porque no hebraico não existe letra maiúscula e nem minúscula. O alfabeto quadrático hebraico não é constituído de letra maiúscula e letra minúsculas. Ela segue apenas um padrão. Então, o ruach aqui, escrito com resh, tanto faz. Se significar Espírito Santo ou significar qualquer outro espírito, ele vai ser apenas o resh. Nós aqui, quando traduzimos, damos a ideia. Assim acontece também, meus amados, com o nome Deus. Não existe no hebraico, para a palavra Deus, que seria Elohim, letra maiúscula ou minúscula. E essa tem sido até muitas vezes algumas dificuldades teológicas de interpretação em questões várias. Olha, se Elohim é Deus ou Elohim é deuses. Quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 20,
e lemos a palavra, não terás outros deuses diante de mim, deuses ali, naquele lugar, no mandamento, está escrito Elohim, do mesmo jeito que lá no capítulo 1 de Gênesis, verso 1 diz, e criou Deus os céus e a terra. Lá também está escrito Elohim do mesmo jeito. Já imaginou isso aí, irmão? Está lá escrito do mesmo jeito. Quando nós traduzimos para o português, nós colocamos lá deuses para a palavra Elohim. E quando vamos lá para Gênesis 1, verso 1, colocamos Deus para a mesma palavra Elohim. Dá para vocês entenderem? Isso nos leva a uma, vamos dizer assim, eu vejo muita questão formular teológica nesses dois casos. Quando um hebreu olha o texto, ele está vendo Deus, Criador, em Gênesis 1, verso 1. Quando ele olha o mandamento, ele está vendo deuses lá, mas a palavra é a mesma. Mas a ideia está no contexto. É muito importante se analisar o contexto do texto. Porque é dentro desse contexto que nós compreendemos que o Elohim pode significar deuses e pode significar Deus. Há um contexto teológico para isso. Já viram, por exemplo, no Salmo lá dizendo, o próprio Jesus usou isso, dizendo, vós sois deuses. Lá também está escrito Elohim. Lá também está escrito Elohim. Deu para entender a situação? E são questões teológicas que nós vamos trazer para a nossa aula. Nós vamos ter uma aula em que nós vamos analisar essas 3 formas de Elohim para a gente ter uma ideia de exatamente por que se traduz dessa forma. Há uma questão teológica, exegética do texto, que nós não podemos deixar de analisar essas coisas. Então, Ruach, aqui, e não Ruha, viu? Não Ruha, eu coloquei aqui, ó, se lê Ruach, e não Ruha. Ok? Sendo dessa forma, nós queremos passar para vocês, então agora, já falamos das vogais breves e queremos falar rapidamente das semivogais. A nossa aula hoje, com certeza, vamos terminar mais cedo, tá bom? Nós temos as semivogais. É por isso que houve tanto trabalho por parte dos maçoretas em pegar o texto, analisar o texto, para poder vocalizar o texto. Houve um trabalho sistemático dos maçoretas em vocalizar o texto. Semivogais são vogais que têm um som mais esvaído. E essas semivogais geralmente se colocam em várias das letras, mas algumas delas apenas nas guturais. Então, nós encontramos as semivogais. Se vocês vão perceber esses 2 pontinhos aqui embaixo, agora não mais do Aleph, mas embaixo da letra Bet. Por que não embaixo do Aleph, Jeová? Porque o Aleph não recebe essa semivogal. Essa semivogal chama-se Shevá, certo? Ou Shvá. O Shevá é transliterado como se fosse um ezinho bem pequenininho. Eu vou aproximar a imagem para que vocês possam ver melhor. Vocês estão vendo aqui, ó. Transliterado como um E. Olha o Ezinho aqui. Oh, rapaz.
Vamos lá, me ajude. E sou eu mesmo, gente. Eu sou meio ruim com eletrônico, viu? Geralmente eletrônico não gosta muito de mim, não. Então dá para vocês perceberem aqui o ezinho, é um E pequeno, quando você vai transliterar, porque ele pode ser audível ou secante. Ou seja, esse E pode ter um som e pode não ter. Esse sinal vocálico, ele pode representar um som bem pequenininho do E, da letra E, ou pode não representar som nenhum. Nesse ponto é que nós dizemos que ele pode ser audível ou secante. Secante quando não tem som, audível quando ele tem um som. Agora, um detalhe é que ele é audível quando aparece sob a primeira consoante da primeira palavra de uma frase ou de uma narrativa, seja lá o que for. Vai começar um versículo da Bíblia, vamos dizer assim, e aquele versículo começa com um E, vamos dizer assim, não começa com E, começa com uma consoante que tem esses 2 pontos. Então, está começando ali, ele tem um som. Toda vida que começar, ele tem um som, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho um texto aqui para mostrar para vocês. Todos têm aqui, mas eu quero mostrar para vocês. Aqui, pronto. Olha aqui essa frase, muito conhecida de todos. Ó, opa. A primeira frase que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Olha só. Bereshit bara. No princípio, criou. Bereshit bara. No princípio, criou. Se vocês perceberem, embaixo da primeira consoante do texto, vocês irão encontrar o Sheva. Bereshit bara. Se eu for transliterar essa frase, Bereshit bara, conforme está aqui embaixo, vocês vão perceber aquilo que eu estou falando para vocês. Olha, o E aqui pequenininho, representando o Sheva. Bereshit. Por que este Ezinho aí? Porque muitas vezes nas palavras, na leitura, se dizia Bereshit. Então, podia confundir. Alguns diziam Bereshit e outros diziam Breshit. Quando eu estou falando aqui, vocês podem ter uma ideia dessa questão. Bereshit e Breshit. Então, se você perceber bem, você pode ver que em uma, quando eu digo Breshit, parece que não tem E aqui. Mas quando eu digo Bereshit, indica que tem um E. Então, por isso é que esse E, esse Sheva, aí, ele é audível, tá certo? Na primeira consoante da palavra, ou seja, iniciando uma sílaba, nós podemos ver aqui o Sheva. E o Sheva audível na palavra Bereshit. Agora, nós vemos aqui outras situações, tá certo? Nós podemos ver outras situações dessa mesma semivogal Sheva. Aqui eu encontro uma segunda situação dela. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que agora ela não está mais na primeira sílaba, ou embaixo da primeira consoante. Agora ele está embaixo da segunda consoante. Percebeu aí? Ó, onde é que ele está? Sabemos que o hebraico se lê de trás para frente, né? Ou da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, nossa, se você estiver de frente, é claro, né? Estando aqui de frente para a palavra, nós lemos da direita para a esquerda, né? Se ela estiver olhando para a gente, é o contrário, mas se a gente estiver olhando para ela, da direita para a esquerda é que nós lemos. Vocês perceberam a palavra? Olha,
Está aqui essa palavra. Essa palavra é minhato. Minhato. Então, ó, nesse caso, onde esse sheva, onde essa semivogal aparece na segunda consoante da palavra e não na primeira, então esse sheva é secante. Ou seja, ele não tem som. Ele apenas indica, porque quando nós falamos em vocalização, nós queremos dizer que toda palavra tem sua vocalização. Mas só que acontece das vezes não ter. Como a palavra capim, no sinal tem o M solto. Como na palavra amém, tem o N solto no final. Não é? Então, no hebraico existe, mas quando essa letra solta está no meio de uma palavra, como por exemplo a palavra mensagem, na palavra mensagem está M-E-N. O N está solto, está dando uma ideia do som, mas ele está solto. Assim também é o sheva nesse caso, quando ele é secante. Ele está ali solto, mas ele tem que estar lá, para que quando a gente lê, ou quando a pessoa lê a palavra, saiba que ele ali não tem uma vogal cheia. A semivogal, ela é tida como uma vogal não cheia. Então nós temos as vogais cheias, que são divididas em vogal longa e vogal breve, mas são vogais cheias. E existe a semivogal, que não é considerada uma vogal longa nem breve. Semivogal é considerado, vamos dizer assim, uma vogal mirrada. Ali, como diz aquele velho ditado, devagar quase parando. Então é mais ou menos isso que o sheva significaria, se ele existisse na nossa língua em português. Então aqui na palavra minhato, ele está sob uma consoante que procede uma sílaba com vogal cheia, que nesse caso é o M-I. M-I é uma consoante com uma vogal cheia. Já no num, na letra N, no num, nós encontramos o sheva, indicando ali que aquele N não tem som. Minhato. Então, ele está lá na mesma palavra, encerrando uma sílaba. Nós, quando formos falar sobre sílabas, vamos falar um pouco sobre isso, tá certo? Então, na palavra minhato, nós encontramos na segunda consoante da palavra o sheva secante. Então, a palavra se lê minhato e não minehato. Se eu colocasse ali o valor audível do sheva, eu leria minehato, mas não é minehato, é minhato, tá certo? Essa palavra eu esqueci aqui de colocar o significado, mas seria mais ou menos o seu descanso, tá certo? O descanso seu, minha, seu descanso, também existe uma palavra parecida com, ela também tem é parecida com acampamento, seu acampamento, tá certo? Mas isso aí depois a gente vê, depois eu coloco o significado para vocês em outra coisa aí. Se o sheva aparecer no final de uma palavra, detalhe, o sheva não aparece no final de uma palavra, com exceção apenas de uma letra que pode levar o sheva nela, ou que ela pode estar armada, vamos dizer assim, armado com o sheva. Apenas uma letra pode pegar sheva no final de uma palavra. Então isso significa dizer que nenhuma outra palavra você vai encontrar o sheva na última letra. Apenas nas palavras aonde existe o kaf final. Aqui está a palavra orer yamim. Essa palavra aparece no último versículo do Salmo 23. E estarei na casa do Senhor por longos dias. No hebraico, orer yamim. Longos
dias. Orer yamim. E aqui nós encontramos na palavra orer o kaf final. Interessante, né? Se vocês forem olhar no alfabeto que eu já mandei para vocês, e que vocês já podem ter visto na outra aula, na segunda, se o Espírito não me engana, na segunda aula, vocês vão perceber que o kaf, ele é redondinho. Ele é redondo. Mas aqui ele não está redondo, né? Aqui ele tem um tracinho e um outro tracinho. Um tracinho e outro tracinho. Quando ele está no final, eu estarei enviando para o grupo essa definição, tá certo? Quando ele está no final, ele muda algumas palavras, algumas consoantes do texto hebraico, para ser mais sincero, 4 delas, 5, aliás, que mudam quando no final de cada palavra. Aqui nessa palavra nós temos uma, yamim. Aqui nós temos um M, fica melhor assim, para a gente ver melhor. Aqui nós temos um M, e aqui nós temos um M também. Perceberam? Eu acredito que vocês, se olharem direitinho, vocês vão perceber que eu tenho aqui um M e eu tenho aqui outro M. Não é diferente? Com certeza vocês devem estar vendo a diferença. Esse aqui é de uma forma, esse aqui é de outra forma. Toda vida que eu escrever palavras conversadas com a letra M em hebraico, o M vai ser dessa forma aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo em português. Maria. Então, Maria, o M seria dessa forma aqui. Começando a palavra. Se eu dissesse mamão, eu tenho 2 M's. O primeiro seria assim e o segundo também, porque não está finalizando uma palavra. Entendeu? Então, o M no início de uma palavra ou no meio de uma palavra, ele vai ter essa escrita aqui. Mas se for encerrando uma palavra, por exemplo, capim, na nossa língua, é escrito C-A-P-I-M. O M aí no final terá essa forma de escrita. Creio que agora vocês podem, dá para vocês entenderem. Então, toda vida que uma palavra encerra com M, esse M vai ser dessa forma aqui. Quando ela estiver no início ou no meio, nesse caso aqui, esse M está no meio, porque o início é o Yod. A palavra inicia com Yod. Yamim. Então, o M no final, todas as vezes que você for, por exemplo, a palavra Elohim, Deus, ele vai terminar com o M dessa forma, porque é chamado de M final. Então, toda vida que o Kaf é escrito, a regra é a mesma. Quando o Kaf for escrito no início ou no meio, ele tem uma forma específica. Mas quando ele está no final, ele será sempre escrito dessa forma. E sempre com poucas exceções, tá certo? Que ele não tiver som assim, não formar sílaba, estiver no final não formando uma sílaba, tá certo? Sempre que isso acontecer, ele vai ter o Sheva nele. E esse Sheva é secante. Ou seja, não tem som. Então, por isso que a palavra é orer. Orer e amim. Longos dias. É a mesma coisa que erer apaim. Interessante a palavra erer apaim. Significa na Bíblia, é traduzido na Bíblia como longanimidade. Longânimo. Uma pessoa longânima é uma pessoa erer apaim. Só que é o seguinte, a tradução literal de erer apaim, que nós traduzimos como benignidade, ou longanimidade, desculpe, longanimidade, erer apaim, na realidade significa nariz longo.
Então, quando na Bíblia diz que Deus tem longanimidade, quer dizer que ele tem um nariz grande. Interessante, não é? Ele, Apai, é nariz longo. Claro, isso existe um porquê, tá certo? Existe um porquê que tem essa ideia de longanimidade ser uma tradução das duas palavras que literalmente seria nariz longo, ou também porque a mesma palavra que se traduz por nariz também se traduz por ira. Então a palavra af pode ser ira e pode ser nariz, certo? Aí vem a pergunta, por que pode ser uma coisa ou outra? Nós, em um determinado momento, nós iremos dar uma aula mostrando esse pequeno detalhe. Agora é só para que vocês possam ficar bem ligados, vamos dizer assim, e ter o interesse de analisar o texto, tá certo? Então, toda vida em que a palavra estiver finalizando, o Sheva será secante, só que ele aparece apenas na letra Kaf final. Há um outro caso em que aparece também, mas essa é uma questão verbal, tá? Aqui nós estamos falando no que se diz respeito a substantivos, adjetivos, palavras em si. No verbo, ele vai aparecer também no final, tá certo? Mas aqui vai ser uma outra história que nós iremos analisar em uma outra sequência quando falarmos um pouco sobre os verbos hebraicos, tá certo? Aí nós vamos ter uma ideia sobre a declinação verbal. Então, quando a gente falar sobre a declinação verbal, nós iremos falar sobre esse detalhe aí, tá certo? Vendo isso aí, nós queríamos ver uma questão com vocês sobre o Sheva composto. Para que o Sheva possa ser incluído em uma frase onde esteja uma gutural, ou que ela possa estar nessa gutural, tá certo? É necessário que o Sheva seja composto. Ou seja, esse Sheva vai se juntar a uma outra letra, a uma outra vogal, para que ela possa estar no texto acompanhando uma gutural. Porque as guturais, elas não se duplicam. As guturais são letras chamadas, dentro do alfabeto hebraico, as guturais são chamadas de letras fracas. Então, elas não pegam o Sheva. Detalhe, gente. O Aleph não pega o Sheva. Tá certo? Então, o Sheva composto, sempre que aparece um Aleph, ele vai aparecer um Sheva composto nele. Ele não pega um Sheva comum, esse Sheva que a gente mostrou aqui, tá certo? Então, assim, nós vamos voltar aqui um pouco para a gente poder ver melhor isso aí. Certo? Deixa eu passar aqui um pouquinho, para a gente ter uma ideia. Como eu já disse a vocês, a tecnologia não gosta muito de mim, tá? Tecnologia me rejeita aí por algum motivo que eu ainda não entendi. Ela me rejeita. Certo? Antes de falar, tem um outro pequeno detalhe que vocês vão ver quando vocês estiverem lendo o texto. Tudo isso que a gente está falando para vocês é para que vocês leiam melhor o texto quando vocês estiverem lendo o texto hebraico. Certo? Vai chegar um momento em que você vai ler. Nós vamos aqui trazer o texto e nós iremos ler com vocês. E para isso nós vamos ter que ter essa ideia gramatical. Uma outra vai haver palavras em que vai haver 2 Shevas em uma palavra só. Veja esse caso aqui. Esmerra. Se você ver aqui comigo, você vai notar que existe um Sheva e na outra letra existe um outro Sheva. Perceberam? Ó, nós temos aqui um Sheva e temos aqui outro Sheva. A palavra se lê esmerra. Esmerra.
Por que não esmerrar? Por que não esmerrar? Porque o re aqui não tem aquele pontinho no meio. Uma pique. Então, ele perdeu o seu valor consonantal. Aí ele está apenas como a matrelectivone. Está apenas representando, dando força ao kametz aqui, que não é caton, é kametz gadol. Ou seja, tem som de A e não som de O. Certo? Então, ó, nós temos aqui a palavra tem um sheva, merra. O segundo sheva tem som. O primeiro sheva não tem som. Então, nós temos o primeiro sheva, ele não tem som. O segundo sheva, não, ele tem som. Tá certo? Então, ó, a segunda consoante está com sheva secante. Tá? A segunda consoante está com sheva secante. Ou seja, não tem som. Mas na terceira consoante está um sheva audível. Então, na terceira consoante, o sheva tem som. Então, se eu fosse transliterar, que é representar, transliteração é a representação das letras de um alfabeto para as letras de outro alfabeto. Tá certo? Então, ó, a representação das letras do alfabeto hebraico em nosso alfabeto latino. Então, aqui eu estou vendo, ó, o Aleph. Deixa eu crescer aqui mais para a gente ver melhor. Então, aqui eu estou vendo, ó, o Aleph. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho o Aleph. Aqui eu tenho o Segol, ó. Segol. Aqui eu tenho o S. Aqui está o S. Aqui o sheva é secante, então ele não tem som, então eu não represento aqui. Mas no segundo, na terceira, o outro sheva seguinte tem som. Então aqui está o M e o sheva secante, o Ezinho pequenininho, ó. Temos o het, que aqui nós representamos como H com um ponto embaixo. Isso é apenas para diferenciar desse H aqui, tá? Ó, esses dois são H. Só que esse H tem um som forte de R. Lembra que eu falei que o het tem um som como se fosse escarrar? Het. Mas o re não tem. O re é o som mais simples. Só que para a gente entender que aqui tem um het, eu preciso entender que na minha transliteração não existe uma palavra que signifique foi necessário se fazer, se pegar um som e transformar ele para a gente entender melhor. Porque não existe na nossa língua uma letra que tenha esse som de escarro. Qual a letra que a gente vai botar? Só se for GR, né? Mas não era, não ia dar. Não ia dar para fazer dessa forma. Então, o que é que acontece? Inventou-se um H com um pontinho embaixo para representar, toda vida que eu transliterar para a minha realidade, para o meu alfabeto latino, o meu alfabeto ocidental. Então, quando eu vi esse H com esse pontinho aqui embaixo, eu sei que é o het. E o H sem o pontinho embaixo será o re. Então eu tenho aqui desculpe. Aqui, melhor. Então eu tenho aqui esmerra. Esmerra. Interessante, né? Se eu fosse separar essa palavra, embora tenha esse monte de vogal aqui, teria apenas 2 sílabas. Por quê? Porque uma palavra hebraica terá tantas sílabas quantas vogais cheias ela tiver.
Então, aqui nessa palavra esmerrar, nós só temos duas vogais cheias. E embora o sheva tenha som de um E bem pequenininho, ela não é considerada pelos rabinos e nem muito menos pelos maçoretas no passado como uma vogal cheia. Ela não é uma vogal cheia, então ela não faz parte da sílaba. Então, se eu fosse separar, separe as sílabas. Então, você iria olhar e ver quais são as vogais cheias que existem. Então, aqui nós temos duas vogais cheias apenas. Nós temos o segol e temos o kametz. Então, como só existe duas vogais cheias, essa palavra, embora seja grande e tenha 1, 2, 3, 4, 5 consoantes, ela tem apenas duas sílabas. Es é uma sílaba, merá é a segunda sílaba. Esmerrar. Certo? Creio que vocês já devem ter entendido essa questão. Tá? Vai haver um momento em que nós iremos planejar aí uns exercícios para tornar mais fácil a nossa compreensão sobre a questão. Agora, eu queria falar para vocês sobre como nós estávamos olhando aqui, os shevas compostos. Vê aqui, ó. O sheva composto aparece apenas nas consoantes guturais. Ou seja, não existe sheva composto em outra consoante que não sejam as consoantes guturais. Então, como as consoantes guturais são apenas essas 4, às vezes essa consoante aqui, deixa eu tornar melhor aqui para a gente ver. As consoantes guturais são essas 4. Aleph, Ain, Re e Het. São as consoantes guturais. Então, o sheva composto, nós só vamos ver ele dentro do texto hebraico. Talvez exista uma exceção, mas eu ainda não vi. Eu tenho pesquisado o texto e não tenho achado essa exceção ainda. Não sei se existe, mas o sheva composto só vai aparecer dentro do texto hebraico debaixo dessas 4 consoantes que são as consoantes guturais. Então, elas pegam o sheva. As outras letras do alfabeto hebraico, porque eu estou falando de 22 consoantes. Dessas 22 consoantes, 19 delas, 18 a 19 delas, poderão pegar o sheva comum, aquele secante ou audível. Mas as vogais, as consoantes guturais, era isso que eu queria dizer, me perdoem, as consoantes guturais é que pegam os shevas compostos, tá certo? Fora essa realidade, muito raramente pode acontecer de um sheva composto aparecer nesta letra aqui no resh, tá certo? No resh ela pode aparecer, mas é raro. Das várias palavras que eu já vi no texto hebraico que pode aparecer, geralmente as palavras que começam com resh, elas não levam sheva composto, elas levam sheva audível ou secante, tá certo? Por exemplo, a palavra refaim, né? que é o plural de rafá, né? Refaim. Refaim começa com essa letra resh, mas tem o sheva audível. Não tem o sheva composto, certo? Por que ela pode pegar um sheva composto? Por que ela pode pegar? Porque ela é ao mesmo tempo uma gutural e uma lingual. Dentro da classificação das letras do alfabeto hebraico, das consoantes do alfabeto hebraico, dentro da classificação, o resh, ele é uma gutural e também é uma lingual, certo? Então,
uma lingual e uma gutural, ela é ao mesmo tempo, e por isso ela pode pegar esse Sheva composto. Agora, isso acontece, tá certo? Isso acontece pelo fato das guturais ser letras fracas e não poderem se duplicar. Então, elas não podem duplicar. Nós vamos ver o que é essa duplicação quando nós virmos, na próxima aula, os sinais que eu estava falando para vocês e outros sinaizinhos que vão indicar algumas coisinhas. Então, vai haver um sinal que vai indicar a duplicação. Um sinalzinho que é colocado dentro da consoante que indica que ela duplica. Só que as guturais não se duplicam. Elas são letras fracas e elas não se duplicam. Então, o que é que acontece? Por causa delas não se duplicarem, é que é mais difícil dela receber um Sheva simples ou secante. Então, no caso, ela recebe, geralmente, quase 100% das vezes, o Sheva composto. Claro, dessas 4 consoantes guturais, a mais fraca delas é o Aleph. O que é que eu quero dizer com isso? É que pode acontecer de você achar, quando estiver lendo na Bíblia hebraica, você poder achar um Ain com um Sheva secante. No meio da palavra, um Het com o Sheva secante. O Het também. E um Re com um Sheva secante. Pode acontecer? Pode. Toda regra tem exceção, essa é exceção. Mas o Aleph nunca aparece sem estar acompanhado com o Sheva composto. Com o Sheva secante ou audível, você não vai ver. Não vai ver ele aparecer. Vou dar uma ideia para vocês que dá para a gente ver mais ou menos isso aí. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui a palavra. Olha, prestem atenção a essa palavra aqui. Bereshit. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão notar que cada uma, com exceção da última, que geralmente não tem, mas tá certo? Cada uma dessas letras, dessas consoantes, tem uma vogal nela. Então, veja, o B tem uma semivogal, mas está acompanhado, né? O Ré, ó, a vogal aqui. O Xi, ó, aqui, ó, a vogal do Xi, tá vendo? Ele está acompanhado, está pontuado. Aqui não tem porque é no final. Geralmente, queridos, como eu já falei antes, no final de uma palavra, a última consoante geralmente não leva vogal. Só se essa vogal representar um pronome possessivo, tá certo? Ou representar um pronome pessoal, então ela vai ter. Mas se não tiver, então ela geralmente vai vir sem vogal. Então, mas você reparou que aqui, ó, nós temos o Aleph. Cadê a vogal do Aleph? Não tem. Se o Aleph fosse um Ain, se o Aleph fosse um Het, se o Aleph fosse um Resh, se o Aleph fosse um Re, ele teria aqui embaixo dele um Sheva simples, que pode ser audível ou secante. Mas, se você perceber, não tem vogal nele. Ele não soa como palavra, como consoante. Então, no caso aqui, B, Re, Shit. E o Aleph aqui está ele está aí pelo fato dele pertencer à palavra. A palavra Rosh, que Bereshit vem de Rosh. Na palavra Rosh é Resh. O Aleph, um pontinho desse vai estar aqui porque é o O, então vai ser Ro, tá certo? Rosh, tá certo? Aqui ele não tem. Por quê? Porque ele é a letra mais fraca. Ele não pega um
sheva audível ou secante. Ele simplesmente não pega. Por isso aqui ele está sozinho. Tá? Se fosse uma outra palavra, com outras letras, com certeza haveria. Então, analisando aqui para nós terminarmos a nossa aula de hoje, quais são os shevas compostos? Nós temos 3 shevas compostos que vai ajudar na leitura do Aleph em uma palavra onde esteja esvaído o som, tá certo? No Aleph, ela vai, como nós já dissemos, ela vai aparecer no Aleph, ela vai aparecer no Het, ela vai aparecer no Re, ela vai aparecer no Ain, mas principalmente no Aleph, tá certo? Então nós temos a primeira das nossas do nosso sheva composto. Se você perceber aqui, debaixo do Aleph, desse primeiro Aleph, você vai perceber aqui que nós temos um sheva e temos um patá. Perceberam? Com certeza. Um sheva e um patá. Esse sheva, junto com esse patá, debaixo da mesma letra, é o que nós chamamos de sheva composto. Ou seja, nesse caso, ele é um sheva composto de patá. Sheva composto de patá. Ou essa palavrinha simples aqui. Ou hatef patá. Hatef patá. Aqui está. Hatef patá. Hatef patá. Então é conhecido como o sheva composto de patá, que tem o som, que tem o som de A. Só que esse A, como o sheva não é um Ezinho pequenininho, então esse A se torna um Azinho pequenininho, que vai representar a forma esvaída da letra A. Certo? Então, o sheva, composto de patá, tem som de A. Só que quando a gente fosse transliterar esse A seria um Azinho pequenininho, certo? Seria um Azinho pequenininho. A segunda letra, ou a segunda semivogal, que vai ajudar o nosso Aleph, que está sufocado, sem poder pegar um som com sheva, é o sheva composto de segol. Sheva composto de segol. Tá aqui o sheva. E a letrinha, ou seja, a vogal que está acompanhando é o segol. Então, por isso que nós chamamos de sheva composto de segol. Certo? Esse sheva composto de segol tem o som daquele mesmo do sheva audível. Só que ele vai estar sempre debaixo das guturais. Então, quando eu for transliterar um nome, ou eu colocar para vocês uma palavra já transliterada, para vocês colocarem ela, reverter a transliteração, colocar essa palavra em letras hebraicas, se eu colocar para vocês o Aleph, que é aquela orelhinha para a esquerda, tá certo? E colocar ao lado dela um Ezinho desse tamanho aqui, quando você for transliterar para mim, você vai transliterar exatamente dessa forma aqui. Você vai colocar o Aleph e debaixo do Aleph você vai colocar o sheva composto de segol. A palavra Deus em hebraico é Elohim. Nós já dissemos em alguma aula atrás que não existem palavras começadas com com vogais na língua hebraica. Mas Adonai, Elohim, Elion,
Adonai é escrito com Aleph. Então, não começa com uma vogal. Adonai começa com Aleph. E Aleph é uma consoante. Elohim começa com Aleph. Aliás, aqui está a primeira, vamos dizer, a vogal de Elohim. Aleph com Sheva composto de Segol, começa a palavra Elohim. Elohim é Aleph com Sheva composto de Segol e mais o restante das consoantes e vogais específicas da palavra Elohim. Entende? E então vamos aqui para a nossa última palavra, para que a gente tenha uma ideia sobre a questão dos Shevas compostos. Aqui nós temos a última forma do Sheva composto. É o Sheva composto de Kametz. Sheva composto de Kametz. Deixa eu... Parece que o meu aqui não está querendo ler. Deixa aqui o meu. Tá aí. Deixa eu só colocar onde estava. Como eu já disse para vocês, eletrônico parece que não gosta de mim mesmo, viu? Já para terminar a nossa aula e acontece esse detalhe. Então veja, aqui nós temos o Sheva composto de Kametz. Sheva composto de Kametz. Tá certo? Sabe o que é interessante? É que o Sheva composto de Kametz é a nossa letra O. Em nenhuma circunstância não existe regra, aliás, não existe exceção para isso. Jamais, em nenhuma circunstância, o Sheva composto de Kametz terá som de A. Ele não tem. Sempre o Sheva composto de Kametz será a letra O. Ou o Hatef Kametz, como está aqui escrito, o Hatef Kametz. O Hatef Kametz será sempre transliterado por esse Ozinho pequenininho. Tá certo? Então, sempre será transliterado dessa forma. Não existe Hatef Kametz com som de A. Sempre será Hatef Kametz com som de O. Sendo dito isso, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Queremos agradecer a oportunidade e o privilégio de poder falar para vocês sobre esses detalhes da língua hebraica. Sigam a gente no nosso canal, tá certo? Não esqueçam disso, sigam-nos em nosso canal, se inscrevam nele, mandem suas perguntas, façam seus comentários, que nós estamos sempre prontos a responder as dúvidas e as questões que vocês nos trouxerem dentro do contexto do texto hebraico. Na próxima aula, nós iremos falar sobre alguns sinais vocálicos, alguns sinais não vocálicos, mas sinais, acentos, que nós vamos encontrar no texto hebraico. Serão pouquíssimos e em seguida nós iremos falar sobre Atos capítulo 10. Que Deus abençoe a todos, vamos fazer a oração. Querido Deus, a nossa gratidão a Ti, porque aqui estivemos para poder falar sobre a língua hebraica. Te pedimos, ó Pai, que nos dê inteligência, que nos dê afinco, que nos dê vontade de aprender. E que nós possamos entender melhor a Tua palavra a partir do momento em que entendermos melhor a língua que escolhesses para escrever o Antigo Testamento. Nós te agradecemos a Tua bondade e o Teu amor.
e rogamos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.